com vocês, começando o Conexão MM5, programa que toda semana vai discutir os aspectos mais relevantes da conjuntura nacional e internacional com o camarada Léo Leal. Sejam bem-vindos. Vamos lá. O tema do programa de hoje é Trump já ensaia invasão da Venezuela. Os últimos acontecimentos, nós temos visto, né, Léo? Inclusive, o governo norte-americano enviou uma frota naval para o Mar do Caribe, para as proximidades do litoral venezuelano, né? Como é que nós começaríamos essa análise do nosso ponto de vista marxista-leninista, considerando aí o conjunto de interesses envolvidos pelo imperialismo na região do Caribe, né? A gente precisa, mais uma vez, né, situar quem é Trump e quem é a Venezuela, certo? Para melhor entendermos isso no cenário mundial da luta de classe, na crise capitalista, no lugar da Venezuela, a inserção internacional da Venezuela, é importante isso. Enfim, vamos tentar abordar isso procurando as causas estruturais, as causas conjunturais e as perspectivas disso, né? Daí tirarmos a perspectiva, evidentemente, né, que é ponto de partida e de chegada de qualquer pessoa que se considera sequer de esquerda, certo? Ser contra essa incursão do imperialismo na Venezuela, certo? Esse tipo de ação imperialista tem que ser condenada e combatida com todas as forças de que dispusermos. E do ponto de vista dos comunistas, dos marxistas, está no momento de a gente expressar a nossa solidariedade no campo do internacionalismo proletário. Invadir a Venezuela, para nós, é o mesmo que invadir o Brasil. Sim. É assim que nós temos que pensar. Se invadir a Nicarágua, que é outro ponto, né, que pode se transformar em alvo desses genocidas, né? Há um quadro de genocídio internacional, depois vamos falar disso. Então, tentaram invadir a Rússia. O fato foi esse, desde aquele golpe que derrubou Yanuchenko na Ucrânia, né? Já que estamos aí também com o tema da Ucrânia bem saltando aos olhos, né, André? E aos ouvidos, né? Aquele golpe que derrubou Yanuchenko, na esteira do qual apareceu esse palhaço, que o Zelensky não é mais do que um palhaço, certo? A serviço do imperialismo. Melhor dizendo, a serviço do nazismo, que a Ucrânia, certo? É um país com uma forte presença nazista, inclusive nas Forças Armadas da Ucrânia. Existe um pelotão nazista incorporado às Forças Armadas da Ucrânia. Vamos deixar isso claro, certo? Mais uma vez, já falamos isso. Então, a ação da Rússia foi, e apoiamos aqui a ação da Rússia, a invasão da Rússia, certo? Como um ato de defesa, certo? E a gente tem que se solidarizar com a Rússia também frente ao imperialismo, porque era uma escalada imperialista contra as forças que hoje se opõem ao imperialismo, que são a Coreia do Norte, a China, a Rússia, o Vietnã, Nicarágua e Venezuela, certo? É esse o contexto que a gente tem que pensar, certo? Essa escalada, que é uma escalada já de Trump em busca da destruição, né, do governo e do Estado venezuelano. Verdade.
com objetivos políticos, econômicos, estratégicos de toda a natureza, certo? Bem, já faz algum tempo que nós falamos aqui que considerávamos, como consideramos, né, a Venezuela um ponto vital, certo? Um inimigo vital, o principal inimigo do imperialismo aqui na América, certo? E também com destaque no mundo, certo? É um inimigo visceral do imperialismo, certo? A luta de classes, o cenário nacional e internacional na Venezuela levou o governo Maduro a adotar, inclusive no bojo de tais circunstâncias, levou o governo Maduro a adotar uma posição de firmeza contra o imperialismo, certo? E, portanto, Maduro está empenhado, certo, em configurar e construir, junto com forças, inclusive revolucionárias da Venezuela, uma frente anti-imperialista, que tem aqui o nosso apoio total. Então, alô, companheiro da Venezuela, estamos a su lado em la luta contra o imperialismo. Então, em contra do imperialismo. Então, é preciso destacar esse lugar de antemão político da Venezuela. Mas temos que dizer o que é Trump, até onde o Trump vai, certo? Já falamos, mas não tem como a gente subtrair essa explicação, essa discussão dos companheiros que nos acompanham. Não podemos deixar isso como se fosse um fato a mais. Em primeiro lugar, Trump não é nenhum maluco. Trump não é um raio em céu azul. O que o Trump faz não está num quadro qualquer de paranoia ou coisa parecida, como até a grande mídia diz isso. A grande mídia. E a esquerda também, certo? Nós temos partidos de esquerda no Brasil, inclusive, que entrou nessa conversa fiada de defender a soberania brasileira, certo? Ou seja, na conversa fiada de Lula. Voltaremos a esse assunto. Então, o país não se pode invocar uma soberania quando não há essa soberania. A soberania não é um discurso, não é uma narrativa, é uma construção histórica. E no Brasil não há isso. Ensaiou-se, em 64, a construção histórica da soberania, mas fomos derrotados. E dessa derrota, que foi o golpe de 1964, dessa derrota, adveio uma política que criou no país uma classe média enorme, um enorme mercado sofisticado de consumo, que jogou por terra qualquer compreensão política, certo? Que pudesse constituir a soberania enquanto um fato, vamos chamar assim, de cultural do país. Aí sim pode-se falar em cultura, certo? Então, boa noite, talvez você aborde isso, mas de toda forma, eu já queria perguntar como ficam China e Rússia diante dessa afronta à Venezuela? Pergunta o camarada Tiago Haddad. Ô, Tiago, eu vou abordar isso ao final, é o último item que eu gostaria de abordar, certo? Mas aguenta aí, que hoje a gente vai chegar lá. Mas então, Trump não é isso que a mídia e a maior parte da esquerda está entrando.
Depois a gente vai voltar a esse conceito de soberania, que é um conceito importante na ciência política, certo? Mas a soberania não é uma fruta madura que você ergue a mão assim, puxa, temos soberania. Não. Soberania é uma construção histórica. Um país só é soberano se tem uma população, e, no caso, uma classe trabalhadora soberana. Caso contrário, não existe. No quadro atual, né? Esse é o fato. Depois vamos discutir isso com mais calma. Mas, por enquanto, é isso. Mas, então, o Trump hoje expressa uma preocupação da principal potência imperialista em recuperar a sua própria viabilidade enquanto imperialista, enquanto chefe da quadrilha internacional imperialista. Vamos deixar claro, França, Inglaterra, os países de centro, os demais países de centro, até Canadá, esses países de centro do sistema imperialista, o Brasil é periferia, mas é também do quadro imperialista, esses países de centro, por exemplo, não estão fazendo vista grossa ao que está acontecendo em Gaza, por exemplo, com o genocídio praticado pelo Estado nazi-sionista de Israel. Não estão fazendo vista grossa como os democratas, os social-democratas, os reformistas e a própria direita, segmentos da direita, certo? Como o PT, por exemplo, dizem. Não se trata de vista grossa, é uma vista muito atenta de apoio ativo. Vou repetir, de apoio ativo ao genocídio. É disso que se trata. Então, nesse cenário, certo, de crise imperialista, que o Trump opera. Ele opera no sentido de preservar a condição de seu país. E está coerente, né, com o seu grande mote de campanha, né? Que é o Made America Great Again. Faça os Estados Unidos grandes de novo. Certo? Isso que ocorre. E, para isso, certo, ele tem que recorrer a uma política baseada fundamentalmente na força. Porque os Estados Unidos perderam a capacidade, em função do próprio desenvolvimento financeiro do país, que hoje congrega as principais, maiores e decisivos grupos financeiros do mundo, certo? Então, o capitalismo passou a ser gerido a partir do capital financeiro, deixando claro que esse conceito é diferente daquele conceito que está lá no imperialismo de Lenin. Ou seja, o capital fictício é capital puramente especulativo, porque, conforme Lenin adota o conceito, lá no livro dele, O Imperialismo, nós estamos falando, quando falamos em capital financeiro, estamos falando da soma do capital industrial com o capital bancário. Agora é diferente, nós estamos falando só do capital especulativo, que está sendo chamado também de capital financeiro ou da financeirização da economia, certo? Em suma, levando a questão para um ponto mais agudo, nós temos os Estados Unidos como preso a uma incapacidade até de produzir valor e, consequentemente, mais-valia, certo? Porque ele está operando, a economia está sendo regida por esse capital especulativo fictício puramente, certo? E isso enfraquece o país.
certo? E não enfraquece. Como os Estados Unidos são os maiores, são os chefes da quadrilha imperialista, enfraquece os outros países de centro também. Então, todo mundo devia estar batendo palma para Trump, que eu acho que está, todos esses grandes países, certo? E, de maneira indireta, isso atinge países, evidentemente, subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Esse papo que o Brasil é um país em desenvolvimento só cabe na cabeça. Isso é conversa, né, Léo? De analfabetos ou desonestos, certo? Exatamente. Isso está provado desde o final dos anos 60, através de estudos de gente como Rui Mauro Marinho e outros, inclusive estrangeiros. O Raul Prebisch, né? Raul Prebisch, né? O Prebisch, mais ou menos, né? Mas vamos poupá-lo por enquanto. Né? Mas você pode falar de outros nomes importantes daquele pessoal da teoria da dependência, certo? Então, voltando, tem até um americano muito conhecido que escreveu um livro, Desenvolvimento do Subdesenvolvimento. A principal figura é Rui Mauro Marini, certo? Esse grupo pessoal. Mas esse americano, cujo nome me fugiu agora, escreveu um livro muito importante chamado Desenvolvimento do Subdesenvolvimento, em que ele prova, ele é bem linear, é muito claro. O Mauro já tinha provado também, mas ele é muito claro em dizer que não tem um desenvolvimento que pode, dentro do capitalismo, que pode alçar os países subdesenvolvidos à condição de desenvolvidos. O desenvolvimento tido, certo, como o crescimento das todas as classes, claro, em prejuízo da burguesia, do proletariado, em prejuízo da burguesia, só vem mesmo com o socialismo nos países subdesenvolvidos. Essa é a lógica, certo? Essa é a lógica. Certo? Mas então, voltando, hoje, certo? O Trump busca um caminho de superação dessa enorme crise, porque passa o imperialismo, ele busca uma solução no campo de algo como uma acumulação primitiva, através da violência, da ocupação, da dizimação, do genocídio, da usurpação, certo? É disso que se trata, porque a acumulação primitiva foi isso, certo? Inclusive, se necessário, da escravidão, ou seja, a escravidão assalariada rebaixando a níveis, né, que a gente conhece, os salários do proletariado. Então, que não se descarte o movimento mundial do capitalismo para o achatamento dos salários dos trabalhadores. Bem, então é disso que se trata. O Trump está fazendo a política que o imperialismo exige que ele faça. Senão vai para o buraco, nós vamos ter uma crise. Se nada for feito de maneira qualitativa, nós vamos ter uma crise mas muito maior do que a de 29. Muito maior do que a de 29. Certo? Então, uma crise mundial que já está, nós vamos ter um agravamento da crise. Vamos deixar isso bem claro. O Trump está tentando bloquear o desenvolvimento dessa crise. É disso que nós temos que falar. Bem, eu creio que não vamos mais, já falamos bastante sobre isso. Se for o caso, vamos ter que voltar, certo? Inclusive nesse quadro aí, dessa conversa fiada de soberania e tal, acho que ele vai ter que voltar a isso. Mas, de toda forma, deixar. Agora, a pergunta, André, que sobra, por assim dizer, que fica a ser respondida, é o que é a Venezuela?
certo? Porque o Trump despacha esse, sei lá se é um destroyer, enfim, é um navio. Porta-aviões também. Porta-aviões também. Eu não sei se é porta, eu só sei que é super. Eu andei lendo hoje das suas capacidades, super equipado, com foguetes de todo tipo, com armamento de todo tipo, com como é que chama? Esqueci o nome, capacidade. Radares de todo tipo, os mais avançados, canhões, ou o que você quiser do ponto de vista bélico, né? Ele despacha esse tipo de navio, segundo, são 3 navios, né? Não é um navio só, não, são 3. É tipo uma frota, certo? Eu não tenho para dizer quantos navios formam uma frota, só sei que são mais de 2, são 3, certo? Uma frota que está hoje não em águas venezuelanas, mas em frente à Venezuela. Nesse momento. Em frente. Nesse momento. Então, voltando à Venezuela, vamos dar, assim, mesmo que topicamente, as características. Né? É um país que tem um governo social-democrata, não é socialista do ponto de vista nossos, marxistas, certo? Não é socialista, porque socialismo, para nós, implica ditadura do proletariado. Vamos deixar isso claro, certo? Em direção ao comunismo. Ponto. Então, mas é um governo social-democrata radicalizado, que é a única maneira de existir um governo social-democrata, ou seja, radicalizado no sentido de combater todo tipo de chantagem, boicote e agressão por parte, inclusive militar, por parte do imperialismo. Então, é um governo social, um governo é um Estado, porque as instituições estão dominadas por essa proposta social-democrata radicalizada, certo? O sistema judiciário, o sistema legislativo, o sistema executivo, em nível nacional, estadual e municipal, certo? Então, você tem essa característica. Existe um governo e um Estado social-democratas radicalizados. Esse é o fato. Eu não vou botar por ordem de importância, porque um dia um é importante, outro dia é outro, certo? A partir do choque de classe e sua intensidade. Mas você pode falar da localização geográfica da Venezuela. A Venezuela tem relação com o Caribe, a Venezuela tem relação com o sul dos Estados Unidos, a Venezuela tem relação com a América Central, tem relação com a América do Sul. Ela tem uma localização geográfica de importância política mais que considerável, mais que considerável. Então, essa localização é importante. A Venezuela possui recursos minerais inestimáveis. Inestimáveis. Petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo, mas lá tem ouro, tem diamante, tem as hoje famosas terras raras. Tem também, que são matéria-prima para construção de equipamentos da informática em geral. Valioso, certo? Né? Valioso. Né? Vale ouro. Mais importante, né? Tem uma classe trabalhadora organizada, certo? Em níveis em que não encontram similares em toda a América Latina. E toda a América
do norte, central e do sul, certo? Talvez na Nicarágua temos alguma coisa semelhante. Mas tem uma clara. Isso ninguém nos contou, viu, André? Estivemos lá na Venezuela recentemente. Uhum. E está organizada com a retomada, certo? Com o aguçamento de luta de classe, com a retomada de uma organização, certo? Que cobre o país de norte a sul, de leste a oeste. Certo? Então, é nesse quadro aí de fatores subjetivos, certo? Que entram os 4,5 milhões de milicianos, certo? De que falou Maduro, certo? Ou seja, Maduro falou, podem vir, nós temos 4 milhões de homens armados, treinados e preparados. E não é uma coisa de agora, vamos deixar isso muito claro, isso começou com Chávez, certo? E isso começou com Chávez. Chávez organizou esses campos de treinamento para esses milicianos, distribuiu armas para eles já estão armados. Isso não é invenção nenhuma. Então, é essa organização, essa consciência, certo, que propiciam a existência desses 4,5 milhões de milicianos, deixando claro que essa imprensa desonesta, canalha, que tem no Brasil, fala os milicianos de Maduro, como se fossem os milicianos aqui do Brasil. Tivesse o mesmo sentido. São criminosos. Eles não explicam que milicianos são esses a quem o Maduro se refere. Por quê? Por desonestidade. E outra desonestidade, Léo, que eu vi na imprensa associada a essa, além de não explicar o sentido do miliciano lá na Venezuela, que é totalmente diferente do Brasil, porque lá não se trata de bandidos, mas de militantes conscientes, né? Da classe trabalhadora ou do proletariado. Eles falam, inclusive, já vi jornalistas burgueses, que essa turma, essa cambada ordinária, né, que não vale nada, falando com um tom de deboche, assim, como os milicianos, como poderiam fazer frente, como se, numa hipótese de tentativa de invasão, claro que os milicianos vão lutar, mas como se a Venezuela não tivesse forças armadas profissionais e regulares e preparadas militarmente para isso, ou seja, como se a luta fosse ser travada apenas por esses valorosos companheiros milicianos bolivarianos, mas não só por isso. Você tem forças armadas organizadas, você tem forças armadas armadas com equipamento chinês e russo de alta tecnologia, quer dizer, como se a Venezuela não tivesse um preparo militar para enfrentar o imperialismo. Muitíssimo bem lembrado, André. Só acrescentando um dado pequeno, as baterias antiaéreas que tem as Forças Armadas venezuelanas são as mais modernas e eficientes existentes hoje em todo o mundo. Só para dar um dado de tudo que você falou. Vocês têm uma força armada unificada ideologicamente, politicamente, bem preparadas e armadas. Eu não vou entrar mais, porque eu quero destacar essa sua observação de extremo valor. Eu estava passando por cima, confesso. Confesso que eu estava passando, foi muito oportuno o que você fala. Outra questão importante é que, do ponto de vista internacional, a Venezuela já está integrada a um bloco internacional. Na realidade, é um bloco econômico. O Brasil proibiu, né? E todo mundo sabe, né, que não, os Estados Unidos podia até ser, mas o Brasil, o governo Lula, votou contra nos BRICS a que a Venezuela integrasse esse bloco. E, por enquanto, é um bloco econômico. Tenta sobreviver. Mas, do ponto de vista do bloco político e ideológico, a Venezuela já está integrada ao bloco formado
Aí, Tiago, formado por China, Rússia, Coreia do Norte, Nicarágua e Vietnã. Em princípio, os países abertamente, esses sim, todos comprometidos com o socialismo, embora deixando claro que a Rússia também é uma social-democracia radicalizada, não é um país socialista, certo? País socialista, primeira exigência, depois se discute, é ter uma ditadura do proletariado. Na China tem ditadura do proletariado, na Coreia tem ditadura do proletariado, no Vietnã temos ditadura do proletariado, certo? Já na Nicarágua não temos, mas vamos deixar isso claro. Esse é o critério central do que é um país socialista, do que não é um país socialista. Isso. O socialismo, do ponto de vista do marxismo, enquanto antessala histórica do comunismo, né, tipifica um Estado e umas sociedades voltadas para a destruição da propriedade privada e para extinção da diferença entre trabalho manual e intelectual. Nós temos a China cumprindo isso, a Coreia do Norte cumprindo isso de maneira muito clara. Aí nós podemos falar. Houve uma discussão teórica sobre isso, mas ninguém quer saber, só quer falar. Hoje mesmo, um companheiro aí que foi do Partidão, um cara muito sensato, um velho batalhador, né, me mandou uma mensagem insistindo que a China e a Rússia são imperialistas. Que miopia. É triste, eu não estou falando de um menino, certo? Estou falando de um quadro antigo, com 40, 50 ou 60 anos de militância, certo? Ou mais, certo? Combativo, por certo. Olha, o problema é que ele não se trata de um picareta de jeito nenhum. Claro, porque está cheio de picareta falando isso, os trotskistas, etc. Não, ele não é picareta, certo? Mas entra nessa conversa fiada. Olha como é que isso está forte. Mas, então, internacionalmente, a Venezuela está integrada a esse bloco. Então, não é tão simples assim. Dizem que esses 3 navios, mas os aviões e submarinos, certo, suplantariam esses 4 milhões e toda a Força Armada seria capaz de um poder de fogo superior. Isso é mentira. Isso é mentira. E tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa. Do meu ponto de vista, decisiva do ponto de vista bélico. Do ponto de vista bélico. Uma invasão de um país só pode ser tipificada com a ocupação territorial desse país. Entendeu? Com a ocupação territorial. Para os Estados Unidos fazerem uma invasão à Venezuela, teria que ocupar território venezuelano. Bem, teria que lutar por cada palmo de terra dentro da Venezuela, certo? E aí perderiam. Quem conhece a Venezuela e não entra na conversa fiada, certo? E não entra nessa conversa fiada de pátria para cá e pátria para lá, querendo comparar a Venezuela com o Brasil, certo? Não tem comparação. Pátria aqui no Brasil é uma camisa amarela, certo? No corpo de burgueses, de oportunistas, de alienados, de fascistas, certo?
que, na realidade, estão aliados a potências estrangeiras, fazem a política do imperialismo, né? De maneira desabrida, aberta e direta, à vista de quem quer ver, certo? Esse. Não. Na Venezuela é diferente. A ideia que eles têm de pátria, certo? Se me permitirem a comparação, eu diria que seria melhor chamarmos de mátria, certo? E referimos ao matriarcado que a história experimentou, né? Eles veem lá o venezuelano em geral da classe trabalhadora, modestamente conhecemos, a classe trabalhadora vê pátria lá como a sua mãe. Nós vemos no Brasil aqui, nós temos essa referência e essa consideração e essa intocabilidade das nossas mães, eles têm isso para com a pátria Venezuela. Uma pátria não se decreta através de um pedaço de pano. Bota um pano verde e amarelo, essa é minha pátria. Não. É a mesma coisa de soberania. Se constrói historicamente. Certo? Cada venezuelano trabalhador sabe muito bem quem é Bolívar, sabe muito bem quem é Chávez e quem foi Chávez, que está vivíssimo na memória de cada venezuelano trabalhador. Tem os traidores no meio, é claro, sempre vai ter traidor. Mas a maioria, a imensa maioria, sabe quem é Chávez, soube quem é Chávez, lutou ao lado de Chávez, encheram ruas e avenidas, e é coisa grande, hein? Sim. E são dimensões inusitadas para nós. Inusitadas. É coisa de 1 milhão de pessoas na rua e etc. Como nós vimos lá. Certo? Como nós vimos lá. Então, esse tem compromisso com a pátria. Se você chamar, toma aqui um fuzil, vai lá e combate esses invasores da nossa pátria, eles vão lá e dão a vida. Você daria essa tarefa a um desses aí de camisa amarela que vão... É disso que se trata, certo? Porque o nosso país não tem história. Não se toma história como um fato passado. O relato não é relato de fatos passados. Essa teoria da história já é uma brincadeira, uma molecagem, que ninguém mais, nenhum historiador sério leva isso a sério, certo? Quando você fala em fato histórico e em história, você tem que ver a determinação em la consciência, ou eu falando o posterior aqui, na consciência posterior. E a possibilidade de se reviver e se reproduzir isso na luta de classes. Entendi. Na luta concreta de classes. Esse conceito de pátria foi o de que se serviu, certo? O Chávez. E essa herança chavista, vejam bem, está viva. Ninguém toca em Chávez na Venezuela, porque ninguém é doido. Um suicida pode, certo? Então, essa história, certo, foi feita presente, não, já estava presente, mas quem a fez na consciência diária e cotidiana, certo? Viva, forte, propositiva, foi Chávez. Tem que se... O trotskismo fala mal de Chávez, etc. O trotskismo fala mal de quem quer que seja, igual aquela figura que tem no Brasil. O trotskismo é aquela vizinha faladeira, certo? Esses dias, em um debate, um cidadão lá quis mais uma vez, impor questões
imprecisas, é o que faz o trotskismo, certo? Bem, continuemos. Então, eu posso dizer que se os Estados Unidos tentarem ocupar, mandarem soldados para ocupar a Venezuela, que é disso que se trata, de uma invasão, se mandar, esses soldados serão enterrados na Venezuela. Isso, quem conhece a Venezuela, atual, inclusive, pode afirmar sem medo de errar. Sem medo de errar. Nesse quadro, certo? Nesse quadro, para a gente afastar da Venezuela o perigo de invasões, certo? Temos que instalar uma ditadura do proletariado, como foi feito em Cuba. Tentaram invadir Cuba, nenhuma, nem duas, nem três vezes. Com certeza, com certeza. Não conseguiram. Não conseguiram. Cuba anda numa situação muito difícil, por razões históricas, do modelo escolhido de desenvolvimento econômico, que há críticas, eu mesmo escrevi um livro sobre isso, mas, veja bem, certo? Cuba é uma ditadura do proletariado, certo? Quem está no poder em Cuba é o Partido Comunista Cubano, certo? Então, vamos... É esse o exemplo. Tentam, mas você em Cuba, a hora que o governo quiser, e a gente vê nas manifestações de 1º de maio, por exemplo, 2 milhões, 3 milhões de pessoas na rua entusiasmadas com a defesa da sua pátria socialista. Aí é verdade. Essa questão nacional precisa ser mais bem discutida, porque já se abusou, e se está abusando disso agora também. Lula está abusando disso, certo? Já se abusou disso, certo? Mas, assim, sem querer entrar em detalhes teóricos, tem um escritor indiano chamado Ajaz Ahmad, que escreveu um livro a respeito disso, o que é nação, o que é pátria num país imperialista e num país subdesenvolvido. E ele explica a diferença qualitativa e até antagônica da relação de um com o outro. Num país subdesenvolvido, essa ideia de pátria tem força positiva. Num país dominador, imperialista, essa ideia de pátria. Hitler é um mau exemplo, né? Tem um sentido de opressão, conquista e morticínio, certo? É disso. É essa ideia que os dirigentes, o Estado judeu e seus dirigentes fazem, a pátria de Deus, né, para eles, que iria do Egito até o sul da Turquia, né? Vamos ver daqui a pouco. Eles querem tomar a Turquia, querem tomar o Mar Negro, o Mar de Azov, vamos para tudo, porque Deus mandou, etc. Como disse o fundador do Estado de Israel, Ben-Gurion, né? A Constituição é a Bíblia. A Bíblia que ele fala é um testamento que era uma organização jurídica, certo, de um Estado escravocrata. Sim. O Antigo Testamento é a organização jurídica de um Estado escravocrata. Vamos deixar isso aí, daquele Deus mau que mata os outros, certo? Que dá dilúvio, e que dá praga, e que mata a criança, e que pede o pai para matar a criança. E essa conversa toda da Constituição do Ben-Gurion. Mas, então, eu respondo, então, ao companheiro Tiago, naquela primeira questão que ele levantou. Camarada Tiago, eu acho que configurando
uma invasão. Eu não vou dizer ao Esequibo, que é uma área reivindicada, é uma área originalmente da Venezuela, que foi ocupada, certo? Enfim, pela Inglaterra, certo? Certo? Ali da Guiana, que chamava Guiana Britânica, certo? E é mantida, inclusive, pelo imperialismo, certo? Essa área está em disputa, eu não digo, mas o território propriamente dito atual, certo? Se for invadido pelos Estados Unidos, a China e a Rússia não vão deixar barato. Vão apoiar, inclusive militarmente, a resistência. Isso é tranquilo e pacífico. E, possivelmente, em Esequibo, que é uma área que está em disputa, até militar. Certo? A leste da Venezuela, aquela região roubada. Bem, eu não entendi bem essa segunda pergunta do Tiago. Também não entendi muito, não. Achei meio... Tem que explicar melhor. Tiago, formula aí com mais... Mas, então, esse pretexto, aproveitando a pergunta do Tiago, que é para combater, como é que ele chama? O que o Trump está mandando esse despliegue, como se fala na Venezuela, militar para combater cartéis. Isso é de um cinismo, é um deboche, né? É um deboche, mas eles estão acostumados, é incrível, não? Eles estão acostumados a contar mentira e a grande Léo, e o que é pior... reproduz assim... E é pressupor que as audiências não têm cérebro, né? Não tem nenhuma massa encefálica para poder pensar, não tem pior como, que né? não tem, às vezes não tem mesmo, né, cara? Eu sei, mas no Brasil... toda a humanidade inteira não tem cérebro. Tiago, no final do mês passado, o presidente Donald Trump conversou com o presidente mexicano Claudio Sheinbaum e concordou em adiar a tarifa 30 para permitir. Sim, nós já falamos isso, certo? Essas tarifas de Trump não serão retiradas, mas serão negociadas. O caso do Brasil, ele está negociando com todo mundo, já negociou com a China, está negociando com países da Ásia, está negociando com países da América Latina. Não vai fazer com o Brasil por causa que essa taxa de 50%, é uma taxa política, certo? É uma taxa política, que, aliás, o Trump tem que cumprir isso, sim. Certo? Ele fica navegando, correndo aí nessa linha tênue, certo? De agredir e somar em torno dele. Mas a taxa no Brasil é para somar os fascistas em torno do projeto que eu chamei já uma vez e continuo chamando de neo-absolutista. Essa ideia da democracia, do pós-guerra e tal, essa coisa, objetivamente, perdeu o sentido nessa quadra histórica que estamos vivendo de crise profunda do capitalismo. Certo? Então, é disso. Agora, qual foi a pergunta que o Adriano Boaventura colocou? O Brasil irá cumprir o papel de subimperialista? Já está cumprindo, camarada Adriano. Já está cumprindo. Eu ia falar isso também, já há muito tempo, né? Nós temos, veja bem, nós temos na América Latina já um exemplo, certo, de um repúdio, claro, através da manifestação do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Isso. Certo? Tem uma história comum, certo, de Venezuela e Colômbia, na realidade, compunham a região chamada de Nova Granada, certo?
que era uma colônia que implicava esses dois países numa colônia espanhola, como se sabe, certo? Por isso que se chamam os colombianos de neogranadinos e tal. Bem, essa manifestação do Petro foi ontem, né? O Petro falou que é contra isso, se oporá a isso, não vai permitir isso, etc. e tal. Sabendo-se que, só reafirmando, há uma fronteira entre Colômbia e Venezuela, sabendo-se que, apesar das divergências entre os dois governos, certo? O Petro é um social-democrata, já foi até guerrilheiro, o Petro, das Farc, né? Mas ele hoje é social-democrata. O governo venezuelano está mais radicalizado, como eu disse. Mas o Petro já se pronunciou, certo? Eu não sei como é que está Nicarágua e Cuba, não vi, posso, né? Depois a gente acrescenta aí, nós temos uma seção no nosso site, né, André, chamada Fatos da Semana, que a gente vai publicar lá logo que sair essas notícias mais importantes. Mas voltando, e o Brasil? O Brasil não faz nada, veja bem. Lula está com a chamada espada de Damocles no seu pescoço. Espada de Damocles é uma lenda que passa aí no século VII, sei lá, quando existia a tal Magna Grécia, né? Antes de Cristo, século VII antes de Cristo, em que um rei da Sicília, esqueci o nome dele, certo? Tinha um puxa-saco lá dele chamado Damocles, um desses cortesãos vagabundos que tem tudo quanto é corte, certo? Isso na Sicília, né? Que esse cara chegava e elogiava e tal, está no lugar de mando, em que você é isso, você é aquilo, e puxando o saco lá do rei da Sicília, então, né? Aí o rei da Sicília, cujo nome eu esqueci, bem, a gente estudava isso no curso colegial antigamente, viu? Mas então, o rei da Sicília botou ele, esse puxa-saco chamado Damocles, no trono dele e pendurou uma espada afiadíssima por um fio de cabelo. Qualquer hora, aquela espada cortava o pescoço do desgraçado. Aí, essa coisa é um exemplo, né? É uma lenda, certamente, mas isso ficou como exemplo da iminência de um desastre, da iminência de um perigo que tem que se levar em conta quando alguém está com a espada de Damocles, certo, na cabeça. Aí o Damocles saiu correndo, não quero não, e etc. Então, essa é a coisa. O Lula está com a espada de Damocles. Depois eu vou voltar à questão do Lula, e tem um companheiro da Venezuela que diz: deve ser balcanizando, que fosse blonosando, tem uma palavra aqui que não ficou clara. Eu acho que não ficou muito clara a mensagem do companheiro Herrera. Ah, sim. Exatamente, companheiro. Eu estou com pleno acordo com a formulação do camarada Luiz Herrera, que é uma liderança importante desse movimento operário organizado de que eu falei. Luiz Herrera tem expressão nacional lá, como liderança proletária.
Ele está falando, em suma, na mensagem dele. Podia botar aí outra vez, ô Márcio? Ele está falando o início, por favor, que a luta contra o imperialismo e sua tentativa de balcanizar o país, se eu entendi ali, dividir o país, certo? Como eu falei, tomando, em primeiro lugar, execrivo e tentando outras coisas, só pode ter como resposta a criação de um partido operário para tomar o poder e instalar o socialismo no país. É a única resposta com a qual eu estou plenamente de acordo e aproveito aqui para mandar também saludo aos companheiros desde Ciudad Bolívar. Ele manda, e daqui, desde o Rio de Janeiro, mandamos um grande saludo aos companheiros Luiz Herrera e lá dos demais camaradas de Ciudad Bolívar. Enfim, nos honra muito um camarada da dimensão nacional que tem o Luiz Herrera nos mandar essa mensagem. Bem, voltando, a pergunta é essa: Lula vai encarar o Trump? É a pergunta. Lula nunca se mostrou uma pessoa de coragem política, sempre foi um oportunista, né? Se ocultando pelas esquinas e os desvãos da luta de classe, certo? Mas nunca foi o homem de botar o peito e falar vamos que vamos. Não, Lula é um sindicalista atrasado, obreirista, uma vaidade maior do que o país todo, certo? Essa sobretaxa de 50% é uma espada de Damocles na cabeça de Lula, certo? Ele está com isso, ele não pode se mexer muito, ele não pode fazer nenhuma, vamos dizer, uma música antiga de carnaval, fazer muita marola, senão a canoa pode virar, você entende? Ou seja, o Lula, camarada Adriano, o Lula vai ficar na dele. Quem é o Lula, certo? Ele pode falar alguma coisa genérica, porque a soberania, que agora está implicado nesse negócio de soberania, que o Brasil isso, o Brasil aquilo. Quero ver se um desses canais estaria disposto a dar a vida pelo que eles acham que é o Brasil. Bota o dinheiro na mesa, aposto 1000 contra 1. Não, eu não posso, porque tem jogo do Flamengo domingo e etc. e tal. Entende? É disso que se trata. A classe média, a ideologia oportunista da classe média, criada pela ditadura, coloca essa posição como dominante no país. Mas, voltando, essa taxa de 80%, Lula vai arrumar essa briga com o Trump agora, eu te pergunto? Vai arrumar essa briga? Se ele arrumar a briga e o Trump aumenta a taxa para 70%, e agora? E agora? O que o Lula vai dizer para o pessoal? O que o Lula vai dizer para os amigos dele do como é que chama? Agronegócio? O que ele vai dizer para os amigos deles, exportadores? Do pessoal do café? O que ele vai dizer? Certo? Ele precisa desse pessoal, ele está ali pendurando. Há muitos interesses corporativos, interesses que a gente chama de subalternos, moralmente subalternos, em torno da pessoa do Lula e de sua possível candidatura ou do PT, qualquer que seja, no ano que vem. Então, o Lula está numa situação que estava lá o picareta do Damocles. É isso aí, André, por hoje. Eu não estou te escutando, André. Queria agradecer muito ao camarada a exposição de hoje, agradecer a participação do grande camarada Luiz Herrera, né, que muito nos honra, né, Léo? Luiz Herrera muito nos honra, camarada Adriano Boaventura, camarada Tiago Haddad, e o suporte inestimável do nosso Márcio Gabriel,
né? Quero dizer que aos internautas que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal do Movimento Marxista 5 de Maio no YouTube e ativem o sino, né? Aquele sininho lá para poder serem avisados das nossas postagens e que também procurem a nossa conta, né? Se o Márcio puder colocar o endereço da nossa conta do Instagram, nosso Instagram, onde tem os cortes, que são pequenas frações dos vídeos que nós produzimos aqui, organizados de forma temática, e na semana que vem estaremos na próxima quinta-feira, às 19h30, com mais um Conexão MM5. Não é isso, Léo? Exatamente. Estaremos aqui. Exatamente. Um abraço a todos. Um abraço, boa noite.